Boa noite, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida em Olinda. Mais uma quinta-feira à noite, nosso culto aí. E eu sei que você reuniu a sua família. Nós vamos estar adorando nosso Deus, orando, intercedendo. É isso que fazemos no nosso culto. Oferecer ao Senhor nossa oração, nosso louvor, nossa gratidão. Eu tenho certeza que você está com o seu coração também cheio de alegria. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Estamos parando esse momento, mesmo através da internet. Não temos o culto presencial ainda. Vamos ter paciência aí até tudo se resolver. Vamos fazer tudo com ordem e decência, não é? Infelizmente estamos vendo aí a situação do país, continua mesmo dentro dessa pandemia, mas nós vemos tantas pessoas procurando aí uma liberdade que é perigosa e pode até levar à morte. Mas como povo de Deus, tenha calma, vamos estar juntos louvando a Deus, seja no domingo à noite, presencial, esteja aqui, ou durante a semana, nós temos nossa programação aí pela internet. Vamos estar adorando o nosso Deus, glorificando o seu nome. Que o Senhor continue abençoando a sua família, a sua casa, a nossa igreja em Olinda. E vamos estar orando que o Senhor tenha o controle de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Inclusive Pedro Gabriel está pregando sobre esta carta aqui. Capítulo 2, do versículo 1 a 8. A minha palavra hoje, continuando em Hebreus, é sobre a fé. Capítulo 11, a galeria da fé, né, chamada, conhecida, porque dá o exemplo, o testemunho de tantos irmãos, homens e mulheres, que venceram no seu período de vida pela fé no Senhor. E o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, Efésios 2, de 1 a 8. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O versículo 8, vamos ler juntos aí. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Esse é o nosso ensinamento, o nosso versículo da noite. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e essa fé é um dom de Deus, um presente de Deus que Ele nos deu, que nós devemos guardar, porque essa é a nossa vitória, a nossa fé. Vamos orar, queridos? Vamos fazer uma oração agora, agradecendo ao Senhor por tudo. Louve a Deus por sua salvação, pela sua família. Ore pela igreja. Vamos agradecer ao Senhor e terminar com a oração do Pai Nosso. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estarmos, ó Deus, juntos com a Tua igreja, Te adorando, glorificando o Teu nome, como iremos fazer aqui, porque nós queremos Te louvar, Senhor, pelo Teu grande amor, o Teu cuidado, a Tua bondade para conosco. Obrigado pela nossa família, pelo sustento, apesar de viver num mundo cruel, Senhor, terrível, mas o Senhor está conosco. Te pedimos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, nos cobre com Teu sangue, que o Teu Espírito venha nos encher mais e mais da Tua presença, que possamos Te amar, que possamos amar uns aos outros, que possamos, Senhor, Te louvar de todo o nosso coração e levar o Teu Evangelho àqueles que não Te conhecem. Obrigado pelo livramento, pela proteção que temos recebido de Ti. Entregamos a cidade de Olinda, a igreja aqui em Olinda. Senhor, pedimos a Tua salvação por esta cidade. Levanta a Tua igreja nesse lugar.
o Nordeste, o Brasil. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Que a tua igreja se levante esta noite para te adorar em todo o Brasil e que milhares, milhões de pessoas se convertam a ti, Senhor. Ouve a nossa oração. Tu és o Deus que conhece o nosso coração, Senhor. Abençoa cada um que está participando desse culto, que a tua palavra venha trazer salvação, cura, libertação, paz para cada família. Fica conosco, Senhor, que o teu nome seja engrandecido. Oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus, vamos cantar ao Senhor. Faça isso com alegria, cante de todo o seu coração, uma música do Daniel Souza. Todo o poder pertence ao Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Todo o poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória aqui, na terra habitou entre nós. Veio para dar vida. Veio para dar vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, Entregou sua vida na cruz. entregou sua vida na cruz. Derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu da sua glória, Se despiu da sua glória aqui, Ele veio ao nosso encontro. na terra habitou entre nós. Veio para a vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos todo poder. Todo poder pertence a Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Louvado, glorificado seja o teu nome. Esse é o nosso Deus, que nós servimos, que nós amamos, que nós adoramos, que nós
nós devemos seguir todos os dias da nossa vida. E como será? Rompendo em fé, pela fé, conforme nós vamos ouvir a mensagem esta noite. Cante essa canção, vamos adorar o nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de descer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de glória a Deus. Obrigado, Senhor. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou rompendo em fé, cante, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, rompendo em fé. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor. É assim, querido, é um dia de cada vez. Lutando, confiando no Senhor. Um dia de cada vez, diariamente. Todas as manhãs, quando abrir os olhos, dizer: Senhor, mais um dia, me ajuda, confio em Ti. Louvar a Deus pelas vitórias do dia de ontem, do passado, mas hoje é dia de romper em fé, de permanecer na presença de Deus. Infelizmente, muitos têm desistido, têm desanimado por causa das lutas, das provações,
não é? Das dificuldades, porque as situações não se resolvem, mas é pela fé que nós vamos enfrentar e vencer as lutas dessa vida em nome de Jesus Cristo. Quero convidar você para nós orarmos. Esse é um momento de intercessão. Vamos clamar ao nosso Deus. Ore pela sua família. Vamos continuar orando pelo Rian, pelo Alcidésio, pelo pastor Pedro lá em Fortaleza, que precisa de um milagre de Deus. Ore pelos seus familiares, amigos, vizinhos, todos aqueles que você conhece, sabe, que precisam de Jesus, de um milagre. Vamos orar? Levanta a tua voz em oração, reúne a tua família. Vamos orar. Pai querido, nós queremos orar nesse momento em nome de Jesus Cristo, Senhor, para entregar em tuas mãos, Senhor, situações, muitos irmãos, parentes queridos nossos que estão aí acometidos com a Covid, Senhor, esse vírus. Pedimos, Senhor, a visita do Teu Espírito, que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre eles, trazendo a cura, confortando, Senhor, fortalecendo a fé de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Entregamos a vida de Alcidésio, que Tu possa restaurar totalmente a sua saúde. O pastor Pedro lá em Fortaleza, que está lutando também com a enfermidade. Em nome de Jesus, que o Teu servo seja liberto, curado, Senhor, para a glória do Teu nome. O Rian, oh Deus, sobrinho de Rosane, que ele seja totalmente transformado no corpo, na alma, na mente, que ele seja salvo, que ele seja batizado nas águas, batizado no Espírito Santo. Nós cremos porque a Tua igreja está orando, ouve cada oração que está sendo feita, responde, ó Deus, cada pedido, porque nós confiamos em Ti. Tu és o nosso médico, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, Tu és aquele que vai à nossa frente. Sem Ti nada somos, nada podemos, mas em nome de Jesus, abençoamos a Tua igreja, a Igreja Nova Vida em Olinda, a Tua igreja espalhada aqui nessa cidade, no Nordeste, no Brasil. Pedimos a Tua libertação, a Tua misericórdia por esta nação, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, pedindo a Tua salvação, a manifestação do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Levanta, desperta a Tua igreja no Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos relembrar aqui o nosso trabalho, apesar aí do isolamento social ainda, não normalizou ainda os cultos na igreja, pelo menos a Igreja Cristã Nova Vida. Nós estamos esperando aí a liberação das autoridades aí, os nossos bispos, nossa liderança pede que tenhamos calma, então vamos lá, mas estamos trabalhando, tá? Domingo 9h30 temos estudo bíblico. Um domingo sou eu dando o Novo Testamento, no outro o Pedro Gabriel. Estamos juntos estudando cada livro da Bíblia, panorama bíblico. Aproveite 9h30 da manhã e aprenda mais da palavra de Deus. Às 18 horas, o nosso culto presencial, só domingo à noite. Você chega de máscara, traz aí sua família, seus amigos. Acima de 60 anos não pode ainda. Você imagina a tristeza do meu coração, de Melânia, de tantos irmãos nossos aí, acima de 60 anos, que não estão podendo vir. Mas vamos aguardar, o Senhor tem o controle de tudo. Crianças também menos de 10 anos não podem, tá? Mas os adolescentes, crianças acima de 10 anos podem vir participar do culto. Temos toda a higiene, tudo está bem cuidado aqui, esperando você e a sua família. Venha, você que é membro da Igreja Cristã Nova Vida de Olinda, venha participar dos cultos, traga seus amigos, vamos adorar a Deus. É tempo de levar pessoas para Jesus Cristo. Terça-feira, querido, nós temos 20 horas a nossa reunião de oração da nossa igreja. Não podemos reunir ainda fisicamente, mas estamos pelo Zap. 12 irmãos oram e temos aí músicas de louvor, de adoração, concordamos com mensagens que têm abençoado muito a nossa vida, nos ajudado, nos fortalecido. Eu tenho certeza que você que está acompanhando está sendo abençoado. Toda quinta-feira, 20 horas, é esse culto de louvor, de pregação da palavra de Deus. Acompanhe também. No sábado, de 15 em 15 dias, Pedro Gabriel tem o culto de adoração, tá? 18 horas, todo sábado, de 15 em 15 dias. O próximo não. Adoração e oração ao Senhor. E diariamente, 7 horas da manhã, nosso devocional.
assim, mais de uma dezena de irmãos aí, não lembro bem, já tem já fazemos uma tabela o mês todo. Irmãos e irmãs estão trazendo uma mensagem, 5 minutinhos, 7 horas da manhã. Se acordou, pode colocar lá, que você vai ouvir uma mensagem de 5 minutos. Muitos irmãos nossos, da nossa igreja, estão trazendo para abençoar a nossa vida. Amém, queridos? Quero lembrar você também que, mais uma vez, nós estamos louvando a Deus pela sua fidelidade, a sua bondade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você sabe que financeiramente nós temos despesas aqui para manter esse templo e despesas com vários serviços que fazemos aqui e dependemos da fidelidade do povo de Deus. O Senhor nos deu essa responsabilidade, é minha e sua, tá? Nós somos abençoados nesse lugar, mas precisamos manter com o material tudo que usamos aqui. Então vamos permanecer fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Se você desejar, você tem o número da conta, você pode depositar direto no Banco do Brasil, ou qualquer dúvida, por favor, me procure, eu vou esclarecer você. Mas sejamos fiéis ao Senhor nos dízimos e nas ofertas, para que nada falte à casa de Deus, e o Senhor cumpre a sua promessa em nos abençoar. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Glória a Deus. Muito bem, queridos, vamos continuar aqui a nossa série de mensagens. Eu estou falando nessa carta de Hebreus, o autor aos Hebreus desconhecido, e já estamos no capítulo 11, que é chamado A Galeria da Fé. O autor aos Hebreus traz para nós aqui dezenas e dezenas de testemunhos, de exemplos, de homens e mulheres que no período da sua vida, desde lá Adão, lá Abel, até Jesus, né? E esses 2000 anos, todos que venceram pela fé em Deus, pela fé em Jesus Cristo, na sua palavra. E esta mesma fé que nós vamos estar falando, eu vou dividir o capítulo 11 em 2 mensagens, hoje e a próxima semana, tá? Porque são 40 versículos, nós vamos ler hoje de 1 ao 22, e semana que vem do 23 ao 40, vamos dividir. O assunto é fé. O que é fé, meu irmão? Fé é um dom que Deus nos deu. Nem todo mundo tem esse dom da fé. Por quê? Não sei. Eu sei que eu recebi esse presente de Deus, a fé, para confiar em Jesus, confiar nele, na sua palavra, você também. E que esta fé em Jesus nós devemos levar para outros, para a nossa família, nossos amigos que não conhecem a Deus. E o único meio de ser salvo, quando partir desse mundo, estar com o Senhor para sempre, é depositando a sua fé nele enquanto estivermos aqui. A fé no nosso Deus, na sua palavra, nas suas promessas, em Jesus, na cruz, no seu sacrifício. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta ter fé hoje e amanhã desanimar, desistir, deixar de seguir a Jesus, de obedecer a palavra de Deus, viver do jeito que não pode. Quem recebeu fé será fiel ao Senhor até o final. Nós vamos ver sobre isso esta noite. Lembrando que nos 10 primeiros capítulos, que nós já falamos, o autor dos Hebreus está fazendo questão aqui de trazer para nós a superioridade de Jesus Cristo. Ele é superior, superior aos anjos, aos homens, superior ao universo, às alianças que passaram. Ele é superior, ele está acima de tudo e todos. Hoje ele venceu para nós o pecado, o mundo, o diabo, a morte. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. É por isso que estamos aqui de pé, firmes hoje, e que o Senhor nos ajude a viver pela fé, a amar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque aquele que está em pé, cuidado para não cair. O Senhor intercede por nós, ele nos deu fé, confiança nele, mas nós temos que perseverar. Fica firme aí na presença do nosso Deus, amém? Abra a sua Bíblia em Hebreus 11, já encontrou? Hebreus 11, nós vamos ler do 1 ao 22, até José, o testemunho de José, que nós vamos ver hoje. Na próxima semana, veremos o restante do capítulo. Amém, queridos? É uma mensagem muito simples, tão simples,
como a nossa fé que nós recebemos do Senhor. Hebreus 11, de 1 a 22. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O universo que nós vemos não foi feito do que já... A terra era vazia, sem forma. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, Abel, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque agradou a Deus, foi arrebatado. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vamos ver versículo por versículo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vai, Abraão, ele foi. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus falou, ele vai cumprir. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Abraão, já velho, Sara estéril, mas Deus prometeu a descendência, deu Isaque como filho, e de Isaque, como a areia, como as estrelas, a sua descendência. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, uma das palavras-chave de Hebreus, superior, melhor, acima. Isto é a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Esse é o meu único filho, você está pedindo sacrifício? Toma. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vamos orar? Pai querido,
A tua palavra é suficiente, Senhor, para edificar, para fortalecer, para aumentar a nossa fé. Esse é o assunto de hoje. Obrigado por esse dom, por essa virtude, a fé, onde podemos confiar em Ti, Te seguir, Te obedecer e abençoar outros. Fala ao nosso coração, Senhor, que esses exemplos edifiquem a nossa vida, a Tua igreja, o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o versículo 1 já nos dá aqui um esclarecimento sobre a fé, esse dom de Deus. Lembre-se, essa fé que você tem não foi a Igreja Nova Vida que te deu, nem igreja nenhuma, denominação nenhuma. A fé é um dom, é um presente de Deus que você recebeu. Esse é o maior presente da nossa vida, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que perseverar até o fim. E o autor aos Hebreus está aqui advertindo aos judeus cristãos que se converteram, estavam voltando para a lei, para os sacrifícios, e ele dizendo, não, é pela fé que nós seguimos a Deus, seguimos a sua palavra. E ele então dá uma definição da fé. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que Jesus falou, prometeu, as promessas de Deus, nós esperamos, porque nós confiamos nele. A fé é a prova das coisas que não vemos. Todas as promessas de Deus que vão se cumprir ainda, nós não vemos, mas nós cremos, por causa desse dom, por causa da fé que você recebeu, que eu recebi, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a guardar a nossa fé. Lembra quando o apóstolo Paulo disse, já velhinho, passou a vida toda pregando o evangelho, abençoando vidas. No final da sua vida, sabe o que ele disse? Combati o bom combate, levei o evangelho a todo mundo, acabei a carreira, o que Deus mandou eu fiz, mas guardei a fé. Não adianta trabalhar até o último fôlego e perder a fé. Guardar a fé, essa fé que o Senhor nos deu, que vai nos levar para estar eternamente com Ele. Então essa é a definição de fé, que desde o início, desde que Deus criou Adão e Eva, estava ali com eles diariamente, falando, ensinando, que esta fé vem de coração a coração para o povo de Deus. Como nós sabemos, Adão e Eva, ao invés de preservar a sua confiança em Deus, deram ouvido ao diabo que os enganou e ficaram fora da presença de Deus. E todo aquele que recebe fé permanece firme diante de Deus, no seu reino, esperando a sua volta, onde estaremos para sempre com Ele. E aí o autor dos Hebreus traz muitos exemplos de fé que edificam muito a nossa vida. Ele, no versículo 2, ele diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, o Senhor se manifestou de várias maneiras. Nós encontramos isso em todo o Velho Testamento. Deus cuidando do seu povo, lá Adão lá no jardim, Noé fazendo aliança com Abraão, com Moisés, com Davi, e enviando o seu próprio filho Jesus. Tudo isso é o cuidado de Deus, o amor de Deus revelado por todos nós, que nós devemos guardar, porque nós cremos nas suas promessas, porque Ele prometeu, Ele cumpre com as suas promessas. Não vemos tantas coisas que o Senhor prometeu, mas pela fé nós permanecemos firmes, confiando nele. É o que diz aqui, pela fé muitos antigos venceram por causa do seu testemunho, permaneceram firmes na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Nesse mundo, queridos, tudo passa, tudo que nós conquistarmos, tudo que nós almejarmos, tudo vai ficar aqui mesmo, mas guarde a fé, esse dom de Deus no seu coração, porque essa é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Pela fé entendemos que o Senhor criou o universo. Foi Ele quem criou todas as coisas. Não houve uma evolução porque não existia nada. Pelo poder da palavra de Deus, Ele criou todas as coisas. O sistema solar, Ele criou os planetas, Ele criou a terra, os animais, o mar, a água. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. É isso que nós cremos. Existem tantas teorias aí, não é, da evolução, mas nós cremos
pela fé que recebemos, que o nosso Deus é quem criou esse universo, que criou os céus, a terra, tudo que existe, e todos nós vamos prestar contas da nossa vida a Ele um dia. E então começa a falar sobre Abel e Caim. Caim era aquele camarada que não tinha fé, não confiava em Deus, apesar de aprender com seus pais como Abel aprendia, mas no dia da reunião ele estava ali com a família, mas o coração estava longe. E ele oferecia a Deus qualquer coisa que ele lembrasse na hora que ele conseguisse apressadamente. Mas Abel, Deus se agradou da oferta de Abel, do seu amor, do seu cuidado, da sua obediência, daquele que ele oferecia a Deus, Deus aceitou. E depois nós sabemos Caim, que não tinha fé em Deus, que não confiava no Senhor, na sua palavra. Pelo contrário, com a vida vazia, se encheu de inveja, de raiva, de ódio e matou o seu próprio irmão. E o testemunho de Abel, que nós estamos falando agora, já vai passando aí milhares de anos, e mesmo Abel ainda morto, como diz aqui o texto, ele continua falando, edificando a nossa vida, e pela fé, nós que confiamos no nosso Deus, devemos oferecer a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo que temos e somos, devemos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é para quem vive pela fé. Aí tem o exemplo de Enoque. Enoque foi arrebatado, não passou pela morte. Enoque e, você lembra? Elias. Elias também foi arrebatado. Diz aqui o texto que Enoque andou com Deus, que Enoque agradou a Deus, por causa da fé que ele tinha nesse Deus soberano, todo-poderoso, Criador, Senhor, que ele aprendeu. Ele estava vivendo para a glória de Deus, para agradar a Deus. E ele se tornou justo e agradou tanto a Deus que o Senhor o arrebatou, trasladou, levou. Ele está com o Senhor para sempre. Um exemplo de fé, uma vida de santidade, de uma vida justa. Portanto, querido, vamos santificar mais a nossa vida. Vamos viver na presença do nosso Deus. Não se importe se você tem pessoas que chamam você de fanático, que você vive lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, que vive orando. Não se importe com isso. Veja, lembre-se do testemunho que Enoque deixou. Ele decidiu andar com Deus, agradar a Deus. E aí foi arrebatado. Não esperou Deus nem esperou o dia da sua morte, quando o dia todos iremos ressuscitar. Deus o levou para si. A palavra de Deus continua dizendo aqui, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Veja, quem crê em Deus se aproxima de Deus, tem prazer de viver na presença de Deus. Quem tem fé, quem confia no Senhor e crê que um dia estará com Ele e ainda será recompensado. Deus irá recompensá-lo, abençoá-lo, ajudá-lo, tanto nessa vida, como Jesus disse, eu vim para dar a vida abundante para você. Tanto aqui como na eternidade, o nosso Deus irá nos recompensar. Mas é impossível agradar a Deus sem fé, não existe. É por isso, queridos, que vemos, infelizmente, muitas vezes na nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, aqui em Olinda, no Nordeste, no Brasil, em toda a terra, tantos absurdos, pessoas não têm o temor a Deus, não respeitam os outros, não sabem amar, perdoar, ajudar. Sabe por quê? Porque não têm fé. Portanto, querido, vamos guardar esse tesouro que o Senhor nos deu, que é a nossa fé, para vivermos de modo a agradar a Ele. Aí tem o exemplo de Noé, tão conhecido, principalmente as crianças, se você perguntar, você sabe. Noé, Deus achou graça em Noé dentro daquela humanidade pecadora que vivia longe de Deus, sem confiar em Deus, no seu poder criador, na sua palavra. E Deus achou graça em Noé e avisou a Noé que estava arrependido de ter criado aquela parte da humanidade, que ia mandar um dilúvio e ia destruir tudo. E Deus mandou que Noé construísse uma arca, e esta arca ele iria salvar a família, animais e todos que pudessem crer nele,
Mas como nós sabemos, Noé, pela fé, confiou na palavra de Deus, construiu a arca. Queridos, 100 anos para construir a arca. Imagine quanto deboche, quantos passavam lá e chamavam ele de louco. Que isso? Que conversa é essa? Construir a arca. O que é dilúvio? É água. Mas não, o que é chuva? A gente não sabe nem o que é chuva. A incredulidade. Mas Noé ouviu a voz de Deus, ouviu a palavra de Deus, e pela fé ele creu e passou ali o seu tempo trabalhando. Deus deu a planta da arca, deu o material, deu tudo, e pela fé ele construiu a arca. E no devido tempo, o Senhor mandou o dilúvio, ele entrou com a família, com os animais, e à medida que as águas iam subindo, a arca ia subindo, e Noé foi salvo e preservou aquela humanidade da época. Foi assim que Deus fez com Noé, algo assim admirável, impossível, mas é pela fé que Deus se manifesta na nossa vida. Creia, meu irmão, eu não sei o que Deus está falando ao seu coração. Todos nós temos lutas, temos batalhas, temos situações para enfrentar. Creia no Senhor, ore, fale com Deus, ouça a voz de Deus, e o que Ele falar, cumpra. Haja assim, pela fé. Esse é o dom da fé que o Senhor nos deu para confiarmos nele, nas suas promessas, e Ele vai cumprir e Ele vai abençoar a tua vida. Confia no Senhor de todo o seu coração. Muito bem. O autor aos Hebreus continua dando exemplos, e agora ele fala sobre Abraão. Aí ele gasta mais tempo sobre Abraão. Por quê? Deus chama Abraão com a sua família. Estava lá, Abraão era um homem rico, tinha lá as suas terras, e Deus manda que ele saia dali e comece a andar, sem destino, porque Deus iria formar através dele a nação de Israel, o seu povo, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Abraão reuniu todo mundo, cerca de 75 pessoas, e os animais e tudo que podia, e saiu andando sem destino, sem saber para onde ir. E ele foi, porque primeiro Deus falou que ia cumprir a sua promessa na vida dele, e ele creu na palavra de Deus. Segundo, se ele ouviu a voz de Deus, que ia dar uma terra, a terra prometida para ele, para o seu povo, ele podia crer que Deus iria usá-lo para fazer esse trabalho, iniciar o seu povo Israel, mas ele agora estava no seu coração, com a certeza de que Deus tinha uma pátria melhor para ele, a pátria celestial, que um dia ele estaria com o Senhor para sempre. Esse Deus que ele ouviu a voz e confiou. E foi assim que Abraão venceu. Se você ouvir a voz de Deus hoje, creia em Deus, creia em Jesus, siga Jesus de todo o seu coração, obedeça a sua palavra, e você será um homem ou uma mulher vitorioso. Queridos, incrível, Abraão disse, mas eu não tenho descendentes, você vai criar através de mim uma nação que, se puder contar, será como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas eu não tenho filho, só tenho um empregado aí. A minha mulher é estéril, eu já estou velho, eu não posso ter mais filhos. Mas o poder de Deus veio sobre Abraão, veio sobre Sara, e nasceu Isaac, o seu primeiro filho. Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, e dali eles formaram as 12 tribos de Israel, que se estenderam como a areia do mar, como as estrelas do céu, até que chegou Jesus e salvou a sua igreja, e hoje nós somos bilhões e bilhões, números incontáveis, porque um homem chamado Abraão, pela fé no Senhor, ele creu no nosso Deus, nas suas promessas, e venceu. Ele saiu andando com a sua família sem destino, e o Senhor ia guiando, morando em tendas, no deserto. Ele decidiu viver como um peregrino. Nós somos peregrinos nesse mundo. Não pense que você é dono de alguma coisa nesse mundo, porque tudo vai ficar aqui mesmo. Nós estamos aqui como estrangeiros nessa terra, como peregrinos. Nós estamos caminhando a cada dia, um dia de cada vez, indo para o céu, até Jesus nos buscar. Nós estaremos para sempre com Ele. Mas foi assim que Abraão fez, mesmo já velho, Sara estéril, mas se Deus falou, Deus cumpre com as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Depois passou por uma provação tremenda. Lá está Isaac crescendo. Aí Deus disse, eu vou provar Abraão, ver se ele realmente confia em mim.
Muitas vezes Deus nos põe à prova, meu irmão, minha irmã. Fica firme aí no momento da provação, confia no Senhor, se humilha, ora, porque o Senhor é fiel. Mas Ele nos prova. E Ele disse, está vendo teu filho Isaque? Eu não prometi você dar um descendente, dei, e dele vou fazer numerosa multidão. Não é isso? Mas agora eu quero que você sacrifique o meu filho. Você imagine aí o susto, o que passou no coração de Abraão, mas da mesma maneira como ele creu no Senhor, a fé no seu coração em Deus estava aumentando cada dia mais, ele saiu por ali. Quando ele viu o seu filho, o seu coração, a sua fé aumentou mais ainda, mas agora o Senhor pediu o seu filho para sacrificar, eu vou fazer isso. E ele subiu o monte, mas se você ler a história lá em Gênesis, tem um detalhe aqui importantíssimo. Eu lembro que Pedro Gabriel já falou isso uma vez. Abraão foi com seus empregados, preparou tudo, a lenha, o fogo, o facão lá, para sacrificar Isaque. Mas antes de subir a montanha, ele disse para os seus empregados, esperem aqui, porque eu vou lá com o rapaz adorar a Deus e voltaremos. Voltaremos. Sabe por quê, queridos? A Bíblia aqui explica. Abraão não teve medo de oferecer seu filho a Deus. Primeiro, porque ele sabe que Isaque pertencia a Deus. Segundo, porque no seu coração, pela fé, ele podia crer que mesmo que Isaque morresse, Deus poderia ressuscitá-lo, porque Deus é o dono da vida, Ele é o autor da vida, Ele criou, Ele sustenta todas as coisas, Ele é o princípio e o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos quando ele ia sacrificar Isaque, Deus interrompeu e Abraão foi aprovado e venceu. E através de Abraão, Deus criou o seu povo, Israel. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20 já fala de Isaque. Isaque já crescido. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Abraão, Isaque, aí nasce Jacó e Esaú, 2 gêmeos. Jacó, o homem que confiou em Deus, que Deus continuou a sua linhagem santa, e Esaú era aquele filho assim que não estava nem aí para Deus, que não tinha fé, não confiava em Deus, ele tinha direito a tudo, ele desfrutava de tudo, não faltava nada, ele ia para o campo, voltava, comia, dormia, aquela pessoa negligente. Sendo o primeiro filho, ele perdeu o direito de primogenitura. Jacó passou a ser dirigido por Deus, na sequência Abraão, Isaque, Jacó. Isaque abençoou Jacó, e Jacó cresceu, apesar de cometer muitos erros, muitas falhas, se arrependeu, e Deus mudou o seu nome, sua natureza, de Jacó para Israel. E Esaú, que também recebeu a bênção do seu pai, porque era filho, mas Esaú vai por um caminho estranho, se torna inimigo do povo de Deus, porque era um homem negligente, um homem que nunca viveu, decidiu viver pela fé, vivia aí aproveitando a vida, comendo, bebendo, se divertindo, sem fé no Senhor. Terminou seus dias assim. Abraão, Isaque, Jacó. E no versículo 21, pela fé, Jacó, à beira da morte, Jacó estava lá na cama, já partindo, velhinho, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Jacó, velhinho, Abraão, Isaque, Jacó, abençoou seus 12 filhos. Lá em Gênesis, você pode ler também, a bênção que ele deixou para cada filho. Veja a responsabilidade nossa dos pais, como temos que abençoar nossos filhos, diariamente orar por eles, sempre falar do amor de Deus, da bondade de Deus, de Jesus, de tudo que Ele é para nós, da fé em Jesus Cristo, que é o maior presente, o maior dom que nós recebemos. Ele ali, já velhinho, já partindo para a eternidade, fez uma oração abençoando cada um dos 12 filhos, que se tornaram os patriarcas, as 12 tribos de Israel, que cresceram até chegar a Jesus, e Jesus tornou-se o Salvador da igreja, e um dia voltará para buscar o seu povo. Que história linda, querido. Desde o princípio, como nosso Deus agiu.
Depois disso, vamos continuar ainda do versículo 23 a 40 na próxima semana, tá bom? Vamos terminar aqui. Mas quero ler ainda os versículos 13 a 16. 13 a 16. Escuta. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, o céu. Isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou uma cidade. Deus promete a Abraão, Isaac, Jacó, Israel, coloca na Canaã prometida, mas nós sabemos que muitos foram salvos ali em Canaã, muitos não apenas desfrutaram da abundância de Canaã, mas quando morreram, partiram para o céu, estão com o Senhor para sempre, porque viveram confiando nas promessas de Deus, e ao morrer, Deus cumpriu sua promessa, estão com Ele, esperando o dia da ressurreição eterna. Muitos morreram no deserto, morreram mesmo, porque não confiaram em Deus. Assim, queridos, acontece comigo e com você. Hoje, nós conhecemos, além desses testemunhos da revelação de Deus do Antigo Testamento, hoje nós conhecemos Jesus, conhecemos o reino de Deus, que é o seu governo sobre a nossa vida. Hoje nós conhecemos a cruz, o sangue de Jesus, o Espírito Santo que veio habitar em nós, o Evangelho, que é a palavra eterna. Hoje nós temos o dom da fé no nosso coração, que nos ajudará a vencer esse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Não importa o que você venha conquistar nessa vida, guarde a fé no seu coração, é ela que te dará direito à vida eterna. É isso que nos ensina a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, do 1 ao 22, e na próxima semana nós vamos continuar. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, depois vamos louvar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por Tua palavra, que vem para renovar, para fortalecer, aumentar a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir esses exemplos de homens que confiaram em Ti, mas lembrando que hoje nós conhecemos Jesus, nós temos recebido muito mais do que eles, e vivemos na esperança, Senhor, de que em breve o Senhor virá. Nós cremos nisso, e o Senhor nos levará para estarmos contigo para sempre. Juntos, Israel e igreja, seremos aperfeiçoados por Ti. Quando nos encontrarmos contigo, seremos totalmente transformados. Obrigado, Senhor, pela fé que Tu nos deste para viver assim, para crer assim. Que nada nesse mundo, que ninguém nos separe de Ti. E que a fé em nosso coração cresça mais e mais, em nome de Jesus. Queridos, eu quero ler só um versículo com você, João capítulo 15, antes de cantarmos a música. João 15, Jesus faz um resumo de tudo que nós ouvimos aqui nessa mensagem. João capítulo 15, o versículo 7, ele está falando que ele é a videira, ele é a árvore. Na árvore está plantada na terra, tem as raízes, o alimento sobe aqui, alimenta, nós somos os ramos, nós produzimos folhas e frutos, porque nós estamos nele. Então ele diz assim, no versículo 7, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Eu sou a videira, versículo 5, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, vamos guardar a nossa fé no nosso coração e vencer este mundo, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos cantar, vamos adorar o nosso Deus com essa música. Grandioso é Tu, é um velho hino, vamos adorar. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar, cante com a sua família, louve a Deus. Senhor meu Deus,
Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. No céu azul, No céu azul, de estrelas pontilhando, o teu poder, mostrando a então minha alma, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. quando eu medito, Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho amando ao mundo pra salvar. na cruz, Na cruz vertendo do seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. e quando enfim E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar. adorarei, Adorarei, prostrado e para sempre, pela fé, pela fé, meu Deus, Deus hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. quando eu medito em teu amor, Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. e quando enfim E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar. Adorarei, prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos terminando o nosso culto hoje à noite. Que a palavra de Deus renove, fortaleça, aumente a sua fé. Lembre-se, domingo, 9h30, estudo bíblico. Vamos estudar a palavra de Deus. E à noite, esteja presente aqui na casa de Deus, convide seus familiares e não esqueça a máscara. Amém? Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.